Jesus! Jesus! Nós chamamos Jesus! Yeah! O mais incrível é que a primeira coisa que Jesus disse, quando eu estava lá em cima, eu olhei para a galera da intercessão e falei, por que a gente está aqui mesmo, que a gente não tem nada para fazer hoje aqui? Jesus disse, é porque agora é a minha vez de mostrar o que eu sei fazer. Yes! Quantos aqui viram o que Jesus sabe fazer? E esse foi só o começo. Amém? Vocês podem se sentar um pouquinho. Pode deixar as luzes apagadas mesmo. Eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que se tornou a minha irmã. O que Deus fez na vida dela é lindo. E ela veio compartilhar um pouco com vocês do testemunho dela, que eu tenho certeza que vai inspirar muitos de vocês. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus pela vida da Maju. Ela já está me apressando aqui. Caramba, muita gente. A paz do Senhor. Bom, eu anotei aqui como começar o meu testemunho, porque são muitas coisas, mas... Enfim, vou ser breve, tá bom? Como eu começo? Não sei como começar. Vou falar. Jesus está falando aqui, não sou mais eu. Quando eu era pequena, eu tive vários traumas, porque os meus pais, eles são separados, e eu morei a minha vida toda com os meus avós, em Guarulhos. Alguém é de Guarulhos? Aê! E esse tempo que eu morei com eles, eu fui na igreja desde pequena, eu sempre fui, mas eu ia por ir, eu não ia porque eu realmente conhecia esse Deus que agora eu conheço. Amém? E eu ia por ir, e eu não conhecia, e eu até dormia na igreja, quem nunca? Quem nunca, né? No ombro da pessoa do lado. E eu dormia na igreja, eu não ia por amar. E essa fase da minha vida, até os 13 anos, eu me achava muito sozinha, eu me sentia muito sozinha. E quando acontecia alguma coisa ruim comigo, eu me culpava, eu achava que eu era a culpa pelos meus pais serem separados. E eu me machucava, eu me arranhava, para não ter que discutir, para não ter que... Enfim, eu me machucava, e inclusive eu tenho uma cicatriz que foi sem querer, enfim, ela vai sair em nome de Jesus. E foi tipo uma infância, não foi ruim, nunca passei necessidade, mas eu tinha falta, mesmo morando com os meus avós, eu tinha falta da minha mãe e do meu pai. Inclusive, esses dias... eu estava olhando o meu diário de 2006, e 2006 eu tinha, sei lá, 8 anos. E eu eu escrevi sobre a minha mãe, e eu gostava de escolher as pessoas. Por exemplo, fulano, e eu escrevia sobre fulano. E eu agradecia a minha mãe, falava que ela era legal, enfim, não tinha muito o que falar. E... Mentira, você escrevia tipo, mãe, te amo, linda, que não sei o quê. E no final, eu encontrei bem pequenininho que eu escrevi. Eu pedi para ela não me jogar no lixo, porque eu realmente achava que a minha mãe não gostava de mim. Porque... Ai, meu Deus, olhei para minha prima ali, agora eu vou chorar. E eu realmente, mesmo com os meus avós, eu sentia falta da minha mãe e do meu pai, porque na escola, todo mundo, quem ia levar era a mãe e o pai. Quem ia me levar era minha avó e meu avô. Porque naquele tempo eu não tinha entendimento que meus avós sempre foram incríveis, mas eu sentia falta da minha mãe e do meu pai. E em 2000
13, eu resolvi mudar para o interior, porque minha mãe e meu pai moravam lá. E eu decidi ir para lá, porque eu achei que a minha vida realmente ia melhorar. Eu achei que eu ia fazer novos amigos, que eu ia para uma escola legal e ia começar a ir em festas, e que os meus pais iam me levar nas festas. E era o meu sonho que a minha mãe e meu pai fossem me buscar em algum lugar, porque eles nunca fizeram isso. E quando eu me mudei, foi um ano, sei lá, se eu pudesse eu deletaria aquele ano, mas não dá, então a gente conta de testemunho, né? Mas naquele ano eu mudei de escola, as pessoas me olhavam diferente, porque eu mudei para o interior, eu era de São Paulo, e as meninas, eu já me achava diferente, sempre achei, desde pequena, porque na escola eu era, sei lá, mais magra, e ainda sou, né? Mas eu era mais, e usava 15 calças embaixo da calça do uniforme para me achar bonita, e não dava certo, mas enfim. E eu sempre me achei diferente, e enfim. Eu sempre gostei também de gravar vídeo, de fazer essas coisas, de tirar foto. E foi quando eu comecei no YouTube e postava os meus vídeos aleatórios. Mas, enfim, postava por postar. E nesse tempo de 2013, final do ano, eu reprovei na escola. E eu me senti muito incapaz, eu me achei burra, de verdade. Que foi, né, o caso. Eu fui burra por reprovar. Mas aquele ano foi na minha casa, as pessoas não sabiam o que acontecia, porque a minha mãe ela não era convertida e a gente brigava muito, mas minha mãe é muito nova e a gente brigava por coisas idiotas, tipo, minha mãe pegou a minha blusa, tipo, a gente brigava porque ela tinha pegado minha blusa ou porque eu peguei a blusa dela. E eu ficava tipo, caramba. Enfim, nem lembro o que eu pensava na época, porque enfim, nem quero lembrar o que eu pensava. E a gente brigou muito naquele ano. E eu comecei em festa e conheci as pessoas e eu percebia que aquilo não era para mim. Todas as vezes que eu que eu ia nessas festas, eu sabia que não era para mim, mas era um jeito de escape. E eu comecei em festa, parei de ir na igreja, eu frequentava uma igreja e meus pais não queriam ir comigo, enfim, eu parei de ir porque eu tinha vergonha de ir sozinha. E 2013 foi assim, o pior ano da minha vida. Em outubro, eu até comentei no grupo um dia que esse ano tipo, é o único outubro que está sendo maravilhoso na minha vida. Porque os outros outubros foram horríveis. Mas tudo que era para acontecer de ruim acontecia em outubro. E eu tinha um trauma com outubro, enfim. Em outubro de 2013, eu saí da casa da minha mãe e peguei as minhas coisas, porque a gente tinha brigado, peguei o meu material do outro dia da aula e fui para a casa do meu pai. E naquela época, minha mãe era muito perturbada, mas não passou, não é mais. Minha mãe era muito perturbada e meu pai também, enfim, no sentido de brigar muito, enfim. E deu até polícia, deu uma B.O. Mas nem vamos entrar em detalhes. Mas eu fui mudar, morei com meu pai. No tempo que eu fui para a casa do meu pai, minha mãe parou de falar comigo. E eu fiquei morando com o meu pai. E nesse tempo eu saía junto com eles. Eu bebia, eu fazia tudo que, sei lá, que não me convém, né? Mais, graças a Deus. Mas eu fazia tudo essas coisas e eu achava que eu tinha que ter amigos e nunca tive, e, enfim. E 2014 foi o ano que eu consegui fazer tudo de errado e não tinha paz na minha casa. E esse ano, no final do ano passado, eu terminei meu namoro e eu fui atrás de uma igreja. Inclusive, fui na Bola de Neve do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Da Barra. Gosto dessa igreja, hein? Vou voltar lá. E eu fui porque eu estava desesperada por ajuda. Eu queria ajudar as outras pessoas que estavam comigo. Eu não estava procurando ajuda para mim. E começo do ano, eu resolvi largar tudo e falei, não quero mais disso, não vou mais na igreja. E agora, seja o que Deus quiser. Não foi o que Deus quis, mas, enfim. Eu comecei a usar droga. Eu comecei a fazer tudo que uma pessoa pode fazer de pior, eu fiz. Só não matei ninguém. Graças a Deus.
Mas tudo eu fiz. Eu usava droga, eu conheci vários caras e mesmo viajando muito, eu até queria mudar de casa. Mesmo viajando muito, eu levava minha Bíblia, mas o primeiro dia que eu saí, que eu resolvi fazer as badernas, eu não conseguia mais abrir a Bíblia. Eu não conseguia mais orar. Eu dormia enquanto orava. Eu não conseguia mais. E eu estava totalmente destruída. Eu queria mudar de casa, eu não aguentava mais. Eu reclamava dos meus pais. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Eu não aguento mais os meus irmãos. E eu comecei a pegar raiva deles. Eu não quero mais, porque eu queria liberdade. Eu queria ser liberta deles e morar sozinha e destruir a minha vida. Era isso que eu queria. E os meus pais me apoiaram em mudar. E teve um dia que foi tipo o dia mais louco da minha vida. Eu cheguei na minha cidade, fui conversar com os meus pais. Minha mãe falou: seu pai quer conversar com você. Mas um dia antes disso, a agência que eu fazia parte, eles me chamaram para conversar e eles nunca tinham feito isso. E eles falaram para mim: essas empresas não querem mais trabalhar com você. E minha mãe sempre mandava mensagem: bom dia, e embaixo falava: eu não estou, mas Deus está. E eu ficava tipo: nossa, o que ela está falando? E eu ficava tipo: nada a ver. E nem respondia. E ela falou para mim uma vez: Deus já me mostrou e Ele vai fechar as portas para você. Detalhe que eu não contei, né? Que minha mãe se converteu, tá? Ela não era mais... E quando ela mandava essas mensagens é porque ela já estava convertida. E ela me mandou, ela falava sempre: bom dia, ai, tudo bem? Quando eu estava viajando: eu não estou, mas Deus está. Ou, enfim, sempre falava umas coisas assim, de crente. Aí eu ficava tipo: nossa, o que ela está falando? E, enfim, nesse dia, a minha agência me chamou para conversar e eles nunca tinham feito isso. E eles falaram para mim: essas 3 empresas não querem mais trabalhar com você. E eles não falaram o motivo, eles só não querem. Eles estão cancelando o contrato com você. Aí eu fiquei: meu Deus, a mensagem que minha mãe mandou. Eu falei: caramba, ela é vidente, o que está acontecendo? E aí, voltei para casa. Nisso que eu voltei para casa, eu estava conversando com a minha mãe e eu resolvi falar. Eu falei: mãe, essas 3 empresas não querem trabalhar comigo. E a gente estava num restaurante. E ela simplesmente começou a chorar desesperadamente. E eu tipo: ai, caramba, para de chorar aqui, velho. E aí, ela chorando, ela falou: eu já sabia, Deus já tinha me mostrado. Daí eu fiquei: eita, ferrou agora. Deus está mostrando tudo. Aí, fui embora para casa, fui até o escritório do meu pai. Minha mãe falou: antes de você sair, vamos passar aqui. Porque eu sempre ia um dia para minha casa, fazia mala e voltava para São Paulo, para a zoeira. E aí, fui para o... O que eu tinha falado mesmo? Escritório. Ah, desculpa. Eu fui para o escritório do meu pai estava na porta me esperando, ele estava branco, muito branco. Aí eu fiquei: eita, e agora? Meu pai estava branco, eu falei: meu Deus, ele vai morrer aí, sei lá o que vai acontecer. A gente sentou para conversar, meu pai começou a chorar e falou para mim... Eu estava na academia, um cara que eu nem conheço chegou em mim, me cutucou. Na hora que eu virei para ele, ele falou: sua filha está usando droga e Deus me mostrou isso. E o cara foi embora, soltou a bomba e saiu, né? Tipo, toma aí, tô caguetando sua filha. Aí eu fiquei tipo, meu pai me falou isso e meu pai chorava. Minha mãe começou a chorar e ela tirou uma ponta de um beck do bolso. Não sei de onde ela tirou aquilo. Ela disse que estava varrendo a casa e achou, mas eu nunca tinha entrado com aquilo dentro da minha casa, até porque quando eu usava droga, eu dividia a droga para os meus amigos antes de eu voltar para casa, porque eu falava: eu não vou entrar com isso, né, na minha casa. Deixava os maços de cigarro no lixo e ia embora. Caramba, esqueci. Isso aí. Minha mãe pegou o beck e colocou em cima da mesa. E eu fiquei olhando para a cara dela, e ela me olhava, e meu pai me olhava chorando, e ela começou a chorar. E eu fiquei tipo: como eu vou falar que não é meu? É do meu irmão, que tem 2 anos. Foi ele. Só que eu tava tão com raiva. Eu falei: caramba, como ela descobriu? Certeza que o diabo fez alguém entrar na minha casa e colocar lá. E aí eu ficava tipo: nossa, esse diabo é muito trouxa. Ele fez eu fazer isso e agora ele tá me caguetando. E aí, claro, né? A culpa é dele, sempre. E, enfim. A gente começou a conversar. E a minha mãe chorando, desesperada, meu pai falou: olha tudo que você conquistou. E meu pai não é da igreja. Ele conhece, mas ele não frequenta. Ainda porque ele vai. Amém?
Enfim, e a gente começou a conversar e ele falou para mim, você quer que eu pegue tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, te dou na sua mão e você vai morar sozinha e destrói sua vida? Ou você quer começar do zero? Eu não queria começar do zero, eu também não queria me matar. Eu falei, que bom, e agora? E aí, eu sentia Deus do meu lado todo o tempo. E a gente ficou conversando durante 4 horas sobre o que eu ia fazer da minha vida. E eu ficava chorando, 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 só que ao mesmo tempo que eu estava triste, eu estava feliz, porque eu sabia que Deus estava falando, tipo, querida, chegou a hora, você não veio por amor? Eu te ferrei, agora você vem. Aí eu falei, que bacana. Enquanto eles falavam, eu ficava na cabeça, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. E meus pais falando, você quer que eu te dou tudo que você conquistou, você vai morar sozinha e se estrague? Ou você quer começar do zero e começa entregando todos os seus amigos que também usam? Daí eu falei, eu não vou entregar meus amigos. Eu falei, eles são os meus parceiros, eu não vou entregar eles. E o meu pai, eu realmente decidi. Eu falei, cara, não tenho o que fazer, eu vou ficar aqui. E eu tinha parado de ir na escola porque eu ia fazer supletivo quando eu me mudasse. Mas olha só, minha mãe sempre me falava, se não for da vontade de Deus e você for se estragar quando você se mudar, isso não vai acontecer, você não vai se mudar. E eu falava, não, eu vou me mudar, porque é da vontade de Deus, porque quando eu me mudar, eu vou na igreja lá. Coitada, né? Ia na igreja, tipo, com os olhos vermelhos, assim, só para falar que ia. E aí, a minha mãe falou isso para mim, e... Caramba, toda vez que vocês dão risada, eu esqueço o que eu estou falando. Pode me lembrar? Isso aí. Eu ia para São Paulo, enfim, e aí o e-mail do contrato do apartamento que eu ia me mudar. Olha, eu era tão sem noção que eu ia pagar R$6.000 de aluguel num apartamento. Da onde eu ia tirar esse dinheiro, não sei, mas eu queria morar naquela casa. E o contrato do e-mail não chegava. Dava erro, não chegava no e-mail, porque era só por e-mail. Meu pai passava o dele, não chegava. De jeito nenhum, não chegava. E minha mãe falava, eu falei que se não fosse da vontade de Deus, você não ia. Daí eu ficava tipo, nossa, agora eu vou ter que ficar aqui. E eu estava ainda, né, eu estava com muita raiva deles. E no fim da história, o meu pai ficou muito bravo comigo, minha mãe também, decepcionados. E eu ficava, caramba, olha o que eu fiz com os meus pais. E eu fiquei desesperada. Eu falei, olha o que eu fiz com os meus pais. Eu chorei tanto que eu tenho um vídeo, qualquer dia eu mostro para vocês, que o meu olho estava assim. Eu não conseguia abrir o meu olho, de tanto que eu chorava. E gritava. E quando eu fui embora, o meu pai falou, você vai começar do zero. E ele tirou todo o dinheiro da minha conta, ele cancelou todas as minhas viagens, eu voltei a ser nenê. Eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe. Mesmo eu trabalhando e ganhando dinheiro, eu tinha que pedir, mãe, dá R$2 para comprar um salgado. E ela falava, vou ver com seu pai se eu posso. E ficou nisso durante meses. Eu fiquei assim durante meses. Para quem não sabe, quando eu me converti foi final de março. Foi depois do dia 25 de março. E aí eu perdi tudo. E qualquer lugar que eu ia, minha mãe ia atrás. Eu ia no banheiro, minha mãe ia. Aí eu ficava tipo, e a privacidade? Ela falou, não, vai que você usa droga, vai que você vai encontrar alguém. E eu ficava, meu Deus. E eu voltei a ser nenê, minha mãe tinha que pegar na minha mão para eu atravessar a rua. Foi humilhante, mas ao mesmo tempo, no dia que eu voltei para o meu quarto, eu falei, Jesus, me rendo. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, eu sou tonta, eu perdi, você ganhou, e isso aí, faz o que você quiser. E eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente me sentia suja por ter feito aquilo, me sentia suja de ter me relacionado com vários caras, e eu falei, e agora? E naquele dia eu chorava muito, mas de felicidade. No outro dia eu fui para o culto, e eu cheguei, eu só chorava. Sabe aquelas pessoas que acabam de se converter, acontece qualquer coisinha ruim, a pessoa só chora no culto, essa era eu. E eu só chorava, só chorava. E foi um processo, mas foi um processo muito rápido. Um mês depois eu tinha marcado um encontro com algumas pessoas em BH, e eu começava a ver, eu buscava muito, eu ficava, Jesus, eu não sabia o que falar, mas eu me trancava no meu quarto e ficava, fala aí, mas eu não sabia o que falar, eu nunca estava cansada de só, Jesus, perdoa os meus pecados, abençoe a minha família, amém. E eu não sei orar, e eu ficava trancada no meu quarto esperando ele falar. E eu comecei a ver as coisas. E eu conheci a Lívia, queridíssima. Cadê a Lívia? Eu conheci a Lívia através da Priscila.
E a gente conversou, ela me contou de um sonho que ela teve comigo, e eu desabafei com ela e falei, eu estou vendo algumas coisas, mas eu não sei o que são essas coisas. E ela falou, isso é uma visão. E eu falei, não, isso não é uma visão. Como assim é uma visão? Não sei como que é ter isso. E ela falou, fica aí onde você está e pede para Jesus te dar uma visão minha. Daí eu fiquei tipo, nossa, a menina tá louca, né? Eu nem conheço ela, como ela quer que eu veja alguma coisa sobre ela. Eu só sabia que ela era loira por causa da foto do WhatsApp. E eu comecei a orar. E nisso eu comecei a orar, eu não via nada da Lívia, mas eu vi eu num teatro e todo mundo chorando, inclusive 2 amigos meus que estavam perdidos, que nem eu, a gente estava perdido junto. Eu via os 2 chorando para mim. E aí eu falei, o que é isso? E eu falei para ela falou, é uma visão. Depois disso, eu teria 1 semana para esse evento. E eu fiquei, Jesus, me mostra alguma coisa sobre ela. Ela vai perguntar o que eu vi, eu vou falar nada. E eu falei, Jesus, me mostra, Jesus, me mostra. E, enfim, no último segundo, eu estava quase desistindo. Eu falei, Jesus, ou você mostra ou eu desisto. E aí ele me mostrou. Ele me mostrou ela numa rua em São Paulo, perto de um prédio que eu conheço. E ela orava por uma senhora e depois chegava um senhor, enfim. E eu só via ela de costas por causa do cabelo. E aí eu falei, ai, como eu vou contar isso para ela? Ela vai achar que eu sou louca. Daí eu peguei e contei, e falei, eu vi isso. E ela me mostrou uma foto exatamente assim. E eu fiquei tipo... Eu fiquei, o que é isso? Aí ela falou, isso é uma visão. Eu fui para BH 1 semana depois e nunca tinha jejuado, mas naquele dia eu jejuei, eu nem sabia como fazia aquilo. Eu falei, eu vou jejuar, vou parar de comer aí, até a hora do evento. Isso aí, não sabia nem o que era. Eu falei, vou jejuar. E cheguei no evento, as minhas pernas tremiam, porque eu já sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia que horas, e quando, e como ia acontecer. E eu só tremia, e eu ficava assim, e o moço fazendo perguntas sobre os meus vídeos, e eu só assim, tipo, ai meu Deus, tá chegando a hora, e esse cara nem sabe, ninguém sabe, só eu sei. E ele fez uma pergunta que eu nem lembro qual a pergunta que foi. Só sei que ele fez a pergunta e eu comecei a chorar, e todo mundo pegou o celular me gravando. O que está acontecendo? E eu, tipo, só olhando para as pessoas e chorando. Eu falei, como que eu vou falar para as pessoas que eu tive uma visão? Elas vão falar, nossa, tá louca, né? Daí eu falei, tipo, galera, é isso. E eu não conseguia falar, eu só chorava. E aí, na hora que eu comecei a contar da minha vida, e eu nem lembro o que eu falei. Tem um vídeo no YouTube, mas eu nunca mais assisti o vídeo e eu nem lembro o que eu falei. Só sei que eu falei, na hora que eu olhava para o rosto das pessoas, todas elas chorando. Na hora que eu olhei para a porta, os seguranças começaram a tirar o negócio do ouvido e sentar para ouvir. E eu, tipo, quem sou eu? Eu falei, quem sou eu? E eu falando, e as pessoas chorando. E eu comecei a conversar com elas. No final, quando eu fui tirar foto com elas, eu já estava orando por elas, coisa que eu não fazia, eu tinha muita vergonha. Quando a pessoa falava, ora por mim, eu falava, beleza, na hora que eu for dormir, eu falo teu nome. Qual que é o teu nome? E aí Jesus falou para mim, ora agora. Daí eu ficava, tipo, olhando para a cara da menina, meio que, tipo, eu falo tchau ou eu oro? Aí Jesus falava, ora agora. E eu ficava, tipo, tá bom. Falei, olha, eu vou orar, mas eu vou orar baixo, tá? Não dá risada. E orei pela menina e vieram avós de algumas crianças que estavam lá e eles falaram para mim, o meu marido foi para o carro porque ele está chorando muito, mas eu sou missionária e ele está desviado. E ele me falou antes de sair daqui que ele vai voltar por causa desse dia. Do que você falou, ele vai voltar. E eu fiquei tipo... Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, o que eu fiz? E eu não caía minha ficha. E depois disso, eu só tive mais visão. Eu ganhei amigos incríveis que Jesus me deu. Tipo, eles são incríveis. E foram coisas lindas que aconteceram comigo e estão acontecendo. E já contei, né, que eu converti, enfim, as maravilhas. E agora eu vou terminar, né, porque ela já está lá assim, tipo, e aí, vai ou não? Mas eu só queria dizer que não importa se a sua mãe não te amou ou se o seu pai não... Vou começar a chorar. Não importa se o seu pai não te amou. Não importa se sua mãe fez a diferença entre... Vocês entendem que... Não consigo falar. Mas se você acha que você foi rejeitado, ou se você tem os seus traumas porque você não se achava bonita, ou porque você tem os seus traumas por isso e aquilo, enfim, Jesus te acha linda. Jesus te acha lindo. Ele me acha linda. Eu casei com ele semana passada.
Ele é incrível. Ele é incrível. E toda vez que eu oro, eu só peço mais fome. Eu falo, Jesus, me dá mais fome. Mais fome, mais fome. E mostra para as pessoas o pai que você é. O pai ausente que eu tive. O pai ausente que eu tive. Você esteve sempre ao meu lado. Eu só vou contar da última visão. Eu estava sozinha no meu quarto esses dias e agora eu tenho um caderninho, né? Eu estou muito crente. Eu tenho um caderninho. Eu tenho um caderninho que eu anoto o nome das pessoas. E eu sempre, toda vez que eu oro, eu coloco o nome em cima, o dedo em cima do nome das pessoas. E eu estava orando por algumas famílias e aí eu terminei de orar pelas famílias, eu levantei, fui sair do quarto. Na hora que eu cheguei na porta, Jesus falou, fica. Daí eu fiquei tipo, e agora? Que eu saio ou eu fico? Aí ele ficava, fica. E a porta do meu armário, que tem um espelho, estava aberta. E eu falei, tá bom, eu fico. E o que eu faço? Eu segurando o rádio, porque eu coloco o som no último e fico lá, E aí, eu estava segurando minhas coisas e eu, tá bom, o que eu faço? E Jesus falou, se olha no espelho. E eu me olhei no espelho e eu fiquei... Toda vez que eu chorava, toda vez que eu me batia, toda vez que eu me machucava, eu me olhava no espelho e eu me xingava. Eu falava, eu sou ridícula, eu sou horrível, olha o que eu fiz, eu destruí a minha família. E aí, dessa vez, eu olhei no espelho e ele falou para mim, você é linda. E aí eu fiquei tipo, obrigada, linda é você. E ele falava, eu te amo, eu tô com você desde sempre. Na hora que eu fechei os meus olhos, eu me via brincando no parquinho do prédio que eu morava e Jesus do lado. Eu me via me machucando no quarto e Jesus do lado. Eu me via usando droga e Jesus do lado. E ele falou, eu sempre estive com você. Só que você não conseguia enxergar, você não conseguia me ouvir, mas eu sempre te amei. E aí, o que Deus pediu para que eu falasse é que Ele está te chamando faz tempo. E a gente ignora, porque a gente fala, outra hora eu vou continuar pecando, porque eu sei que Ele vai me perdoar. Jesus tem pressa. Jesus quer limpar os seus olhos. Jesus quer que você tenha fome dEle. Jesus quer casar com você, porque Ele é maravilhoso. Jesus quer que você se entregue para Ele, porque Jesus me limpou. Eu me achava suja e Ele me limpou completamente. Eu não tenho mais culpa, eu não tenho trauma. Eu sou totalmente limpa diante dEle. Eu não tenho vergonha de me olhar no espelho, porque eu pedi para Ele, Jesus, toda vez que eu me olhar no espelho, eu quero ver com os seus olhos, não com os meus. Eu não quero me enxergar como as pessoas me enxergam. Eu quero me enxergar como você me enxerga. E Ele me enxerga perfeita, assim como Ele enxerga você perfeitamente. Sem nenhuma sujeira, sem nada. Ele te criou e Ele tem uma coisa para você. Ele tem coisas grandes para você. Assim como tem para mim, assim como tem para todos nós. E a gente está parado, esperando alguma coisa acontecer. E a gente só tem que falar, Jesus, eu perdi. De verdade, tudo... Se Jesus me pedir qualquer coisa, eu dou. Se Jesus falar, tipo, se eu perder tudo hoje, for morar na rua, eu vou falar, amém, eu tenho você. Eu não tenho nada, mas eu tenho você. Você é tudo, eu não preciso de nada. E eu acredito que Jesus já entrou na casa de vocês, porque às vezes a gente ora falando, Jesus, muda minha mãe, muda meu pai, nossa, eles são muito chatos. Mas se a gente mudar a nossa oração para Jesus, obrigado pelos meus pais, mesmo eles continuando do jeito que eles estão, Jesus vai fazer, você não precisa fazer nada. Porque a gente não pode fazer nada. Ele faz por nós. E eu acredito que hoje todo mundo já era, tá? Perderam. Jesus ganhou por vocês, Jesus pagou por vocês. Deixa só Ele falar, deixa Ele limpar o seu olho para você enxergar, deixa Ele limpar o seu ouvido com um cotonete lá no fundo para você ouvir. Deixa Ele limpar os traumas do seu coração, deixa Ele limpar. Você sabe quem está falando? Por mim, porque eu não sei o que eu estou falando, eu não sei de onde eu tirei tudo isso que eu falei até agora. Fora do meu testemunho. Tudo bom? E eu só queria ler uma coisa que está em João 7:37.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crê em mim. No começo, quando eu me converti, eu tinha ciúmes de Jesus. Eu falei, não vou falar de Jesus. Tipo, eu quero você só para mim. Jesus falou, querida, não para em você. Não para em você. Você vai levar isso para as outras pessoas. A influência que eu te dei não é para você ficar postando fotinha fumando um beck. É para você falar de mim. E hoje eu posso falar dele com toda certeza, porque ele foi a minha melhor escolha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. A melhor coisa. Quer que eu termine? E... Caramba, eu tô muito feliz. Deixa eu só contar a última visão. Não lembro onde eu estava. Eu estava no Dunamis semana passada. Enquanto eu orava... Enquanto eu orava, eu fechei o olho e eu me via num palco. Eu não tinha visto a estrutura dessa igreja ainda, eu nunca tinha vindo aqui. Eu me via num palco e eu via vocês, uma galera daqui, dentro de uma jaula. E eu ficava, Jesus, por que isso? E na hora que eu comecei a falar... Caramba, Jesus é incrível. Eu vi um buraco abrindo aqui e descendo um clarão imenso. E as jaulas abriam. As jaulas que te aprisionava, elas abriram. Não existe mais jaula. Você é livre. A sua mente é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Vocês são livres. Vocês são totalmente livres e hoje a jaula está aberta. Sai da jaula. Abre o seu coração para Ele. Ele só está esperando isso. Ele só está esperando isso. E quando você fizer isso, você vai ficar muito louco. E você só vai querer isso o resto da sua vida. É isso, eu vou terminar, né? Desculpa, Gustavo. Vamos orar, irmã? Então vamos. Cadê o fundinho? Não tem? Tá bom. Tudo bom? Vai lá. Jesus, eu te peço por mais fome por essas pessoas que estão aqui. Muito mais fome. Para aqueles que não te conhecem. Se apresente para eles hoje. Mostra o Pai que você é. Mostra quem você é para mim. Você é muito lindo, querido, maravilhoso. Você foi a minha melhor escolha. E eu tenho certeza que hoje você vai ser a melhor escolha da vida deles. Porque você está aqui, você pediu por esse evento, você escolheu essas pessoas. Você escolheu quem tinha que ouvir isso. Você escolheu quem tinha que estar aqui. E hoje eu tenho certeza que a gente não vai precisar fazer nada. Ele mesmo vai se mostrar para você. Virei pastora. Obrigada. Eu tô muito feliz, velho. Eu tô com vontade de bater minha cabeça no chão e abrir. Eu tô muito feliz e eu tenho certeza que só fala para Jesus. Eu perdi. Você ganhou e eis-me aqui. Até rimou. Te amo.